que é a Abigail. E por falar em história de mulheres inspiradoras, hoje eu estou aqui até um pouco nervosa, porque eu estou aqui com duas mulheres inspiradoríssimas, que é minha mãe, Maria Ângela, não sei se todos vocês conhecem, faz um sinal com a mão, mãe, tá aí, essa gracinha. E minha sogra, Dona Maria Helena, fica de pé para todo mundo conhecer. Então, são duas mulheres muito inspiradoras na minha vida. E eu queria, todas vocês também são, mas essas especialmente, E eu queria compartilhar, como eu disse com vocês, a história de uma outra mulher que também é muito inspiradora, que é a história de Abigail. Então, vamos lá em 1 Samuel 25. Quem não está com Bíblia, só me acompanhe, por favor. 1 Samuel 25. A morte de Samuel. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Esse homem era muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o de sua mulher Abigail. Era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Calebe. Nas traduções de vocês, quando se refere aí a Nabal, tem algum outro adjetivo? O que está escrito aí para vocês na Bíblia de vocês? Na minha aqui está escrito que Nabal era um homem duro e maligno nas suas obras. Tem alguém que tem uma tradução bíblica diferente? Sara? Grosseiro e mau. Quem mais? Rude e mau. Mais alguém? Então, nós já vemos aqui as características do marido de Abigail, Um homem maligno nas suas obras, um homem rude. Nabal traz esse significado, Um homem mau, um homem, hoje a gente poderia chamar de um homem ignorante, Um homem nervoso, um homem bravo, um homem sem educação, um homem sem Deus. E aí a gente não sabe se Nabal teve esse nome depois do nascimento, à medida que ele foi crescendo e as suas características foram sendo reveladas, a família resolveu colocar esse nome, ou se esse nome já era um prenúncio do que viria, A gente tem que ter muito cuidado com os nomes que a gente coloca nos filhos da gente, Então, já traz aqui, ao contrário do que é dito para Abigail, Abigail é mencionada como uma mulher formosa, Então, tem outras, e de bom entendimento. Aí no versículo 3, na parte B do versículo 3. Mulher formosa e de bom entendimento. Algum outro adjetivo aí na Bíblia de vocês para Abigail? Inteligente e bonita. Então, é nós. Só estou vendo a Abigail aqui na minha frente. Todas nós. Algum outro adjetivo diferente? Sensata e formosa. Ok, muito bem. E ouviu Davi no deserto, estou lá no versículo 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços e disse-lhes: subi ao Carmelo na casa de Nabal e perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz seja contigo, que a sua casa tenha paz e que tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido o que tens tosqueadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles o dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois,
os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne, as minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria para o homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminhar de volta, chegando-lhe, anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Por isso, disse Davi aos seus homens: cada um tome a sua espada. E cada um tomou a sua espada, e tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então, por enquanto, eu paro por aqui. Então, minhas irmãs, a Bíblia nos conta a história desse homem Nabal, que era um homem muito rico, muito poderoso, que vivia ali nas terras, né, de Carmelo, próximo ao Monte Hermon. E que é curioso, para a gente falar a história de Abigail, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para a gente entender como é que o caminho de Davi cruzou com Abigail e cruzou com Nabal. Qual que era o contexto que o Davi estava vivenciando, o que levou Davi para o deserto. Então, a história bíblica, ela se passa, né, durante esse tempo em que Davi estava fugindo do rei Saul. O rei Saul, Deus havia retirado dele a sua presença. Saul ainda era o rei. Deus já tinha escolhido Davi para herdar o trono, mas Davi ainda não tinha tomado posse do trono. E coisa terrível é quando Deus retira a sua presença da vida do homem, né? Ele fica perdido, sem saber o que fazer. E Davi, é claro que Saul, quando tomou conhecimento que Davi seria o próximo rei, Saul se irou, ficou muito nervoso e queria tirar a vida de Davi. Davi, temendo tudo aquilo, fugiu para o deserto. E Davi escondeu em diversos lugares estratégicos. E um desses lugares estratégicos que Davi escondeu foi lá nessas terras, próximas às terras de Nabal. E como Nabal era um homem que tinha muitas posses, Davi, sem querer nada em troca, começou a proteger os bens de Nabal. Ele estava lá com seus homens, nada para fazer, imagino eu, né, fugindo, começou a proteger. Então, eles faziam como se fossem muralhas em volta das cabras, das ovelhas. Eles protegiam de dia, de noite. Era muito comum, né, as pessoas saquearem os animais naquela época. E passado esse período, veio a época da tosquia, que era a época que tinha lucro financeiro para o dono da propriedade, né? Durante esse período, nós tivemos também uma outra ocasião muito interessante, que foi a morte do profeta, né? Então, nesse mesmo período, o profeta Samuel, ele veio a falecer. Então, o profeta Samuel, que era aquela pessoa que tinha acesso direto a Deus, pegava os ensinamentos, trazia para o povo. Agora o povo estava lá todo perdido. Davi no meio do deserto, uma confusão imensa havia se formado. Davi volta e toma conhecimento que na casa de Nabal era a época da colheita, na época da tosquia das ovelhas. Então, o que ele pensou? Estou aqui no deserto. Meus homens, imagino com os provimentos, né, comida, bebida, já devia estar tudo acabando. Eu vou lá, quem sabe Nabal não reconhece o esforço que eu tinha e resolve, né, me ajudar de alguma forma. E Davi nem estipulou quantidade. Ele pediu que os seus servos fossem lá, e os seus servos foram humildemente
e chegaram lá e falaram, olha, né, que qualquer coisa que você puder, que você tiver aí para nos ajudar, será muito bem-vinda. E aí, Nabal, como o próprio nome diz, louco, insano, rude, não poderia agir de outra forma, né? Ele falou, quem que é esse louco aí, esse Davi? Não sei quem que é Davi, não. Nunca vi, não. Não vou dividir as minhas coisas com ele, não. Tem tantos escravos que fogem dos seus servos. Ele pode ser mais um. E aí, minhas irmãs, coisa terrível é a ingratidão, né? Que coisa terrível, porque enquanto ele estava sendo beneficiado pelos homens de Davi, estava tudo bem. Em momento algum ele foi lá questionar, quem é esses homens que estão aí em volta das minhas terras? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fugindo de alguém? Enquanto ele estava sendo beneficiado, estava tudo tranquilo. A partir do momento que é solicitada uma contribuição, as coisas automaticamente tomaram outro rumo. Coisa triste é a ingratidão. E aí, o que acontece? Nabal zomba de Davi, os servos voltam até Davi, contam para Davi tudo o que aconteceu, e como eu li com as irmãs, Davi anunciou uma guerra. Falou, não, isso não vai ficar assim não. Vou juntar aqui meus 400 homens, todos, por favor, de espadas a punho, vamos descer lá e que não reste um só homem na casa de Nabal. Isso não vai ficar assim dessa forma. Nós vamos lá e vamos matar todo mundo. Então ali estava uma guerra declarada. Nesse momento, um servo da confiança de Abigail correu até Abigail e falou, Abigail, tem uma coisa terrível para acontecer aqui na nossa casa. Davi está descendo e vai matar todos os homens da nossa casa. Vê aí o que você pode fazer. E a Bíblia ainda fala assim, considera aí o que você pode fazer, né? Então, vê aí o que você pode fazer. É uma tradução da minha, né? Então, o servo diz, considera o que você pode fazer. E é curioso a gente pensar que o servo, ele não procurou Nabal. De certo, ele já sabia, né, o turrão que era Nabal. O servo procurou quem? Abigail. Ele levou o problema para aquela mulher sensata. E chegou e disse, Abigail, estamos aí, uma guerra está à nossa porta. Alguma coisa precisa ser feita para que a gente consiga resolver esse problema, porque senão todo mundo vai morrer, né? E aí, o que acontece? Abigail, ela se apressou. A Bíblia diz que Abigail se apressou, ela tinha uma guerra para evitar, né? Mas ela não podia contar com a ajuda do seu marido, que era louco. Mas quais as armas que Abigail tinha, que nós lemos lá no início dos versículos? Quais eram? Quem lembra as armas que Abigail tinha? Beleza, inteligente, sensatez. Uns falaram em coragem, astúcia, né? Então ela tinha todas essas armas aí poderosas para poder lutar contra aquele problema gigante que se aproximava. Ela poderia ter virado para o seu servo e ter dito assim, lamento, só os homens que vão morrer, as mulheres estão tranquilo, Davi falou que vai matar só os homens, deixa matar Nabal para lá, porque aquilo ali é um traste, não merece viver mesmo não. Né? As mulheres estão salvas, glória a Deus, estou salva, né? Então deixa acontecer, isso não é problema meu, foi Nabal que caçou a confusão, ele que resolva, eu vou continuar aqui fazendo, tecendo a minha lã aqui, não quero esse problema para mim, eu não fui treinada para isso, eu não fui capacitada para isso, não é assim que muitas das vezes nós nos comportamos quando um problema bate na nossa porta? Eu não sei resolver, eu não fui treinada, eu não estou preparada.
Senhor Jesus, eu vou passar esse problema para outra pessoa resolver, mas não, ela assumiu a responsabilidade. Ela tomou para si essa responsabilidade, ela viu nesse problema uma oportunidade. Ela pensou, agora é comigo, é tudo ou nada. E quando o problema bate na nossa porta, a gente chama outro, a gente foge, a gente sai correndo, a gente bota a culpa no marido, ou a gente traz o problema para nós, pede sabedoria a Jesus e parte para resolver. A Bíblia fala que ela agiu com prontidão. Ela não ficou lá esperando as coisas acontecerem. Ela agiu com prontidão. Não deixe para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, né? É uma coisa que a gente fala muito todos os dias. E o que ela fez? O problema tinha sido causado porque Nabal tinha recusado a dar alimentos, não era isso? O que ela fez? Naturalmente ela pensou, já vou amaciar Davi, vou mandar preparar aqui alimento para todo mundo, vou mandar alimento para todo mundo. E aí eu queria que a gente revesse 1 Samuel 25:18, que eu quero que a gente leia o que ela preparou de comida para poder mandar para os homens de Davi. Quem pode ler para a gente, por favor? Cíntia? Ótimo, muito bem. Volta para mim o versículo anterior, por favor. Então, só reforçando, o que ela fez? Tomou 200 pães. Tem 200 pães prontinho lá na sua casa, irmã? 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passa, 200 pastas de figo passados e os pôs sob jumento. Olha que aprendizado maravilhoso que a gente tem aqui. Abigail tinha reservas. Vou repetir. Abigail tinha reservas. Se acontecer alguma coisa diferente com você na sua vida, você tem reserva? Você tem reserva financeira? Você tem reserva de comida? Ou você está gastando tudo loucamente aquilo que Deus coloca na sua vida? Nós vivemos tempos difíceis, tempos sombrios. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Como está as nossas reservas? A Bíblia nos ensina a sermos cuidadosos também nessa área. Principalmente nós mulheres que somos quem fazemos a administração ali da cozinha, dos mantimentos, né? Então é uma palavra para o nosso tempo. Se acontecer alguma coisa inesperada, nós precisamos ter reservas. Nós não podemos agir feito as virgens loucas que não tinham azeites e ficaram lá desesperadas porque o esposo estava à porta e elas não tinham azeites nas suas lamparinas. O noivo, ele não espera. A situação inesperada, ela não te avisa com antecedência. Abigail era uma mulher com reservas, por isso ela não morreu no tempo da adversidade. Abigail, a gente vê que ela tinha reservas físicas de alimentos, mas ela também tinha reservas espirituais. Ela era uma judia, ela conhecia as promessas de Deus, ela sabia as promessas que Deus tinha para Davi. Então nós precisamos ter reservas físicas e nós mulheres também precisamos de ter reservas
espirituais. E precisamos reagir. Não adianta a gente ter tudo isso se a gente ficar parada. Nós precisamos perceber o que está errado à nossa volta e reagir e não ficar fazendo de vítima. A gente percebe que Abigail era uma mulher prevenida, mas uma mulher também equilibrada, uma mulher confiável, uma mulher cheia do Espírito Santo, como qualquer uma de nós. Ela salva uma guerra, ela salva o casamento de uma guerra, ela salva o local de trabalho de uma guerra, ela salva a família de uma guerra, mas para isso a gente precisa ter equilíbrio emocional. Ela não desesperou, ela pediu a comida para ir na frente. Comida sempre apazigua as coisas, né, gente? É incrível. Sempre. Está com problema, com fome, fica pior ainda. Então, uma boa alimentação já é um caminho assim, facilitado para resolver as coisas na vida da gente. Então, ela falou, vai a comida na frente, montou no seu jumento e foi encontrar Davi. E ela não disse nada para o marido. Lógico, ela sabia o louco, o insano que ela estava casado. E ela, do alto do monte, ela viu tudo o que estava acontecendo lá embaixo. Então, muitas das vezes, quando a gente está no meio do problema, no meio do labirinto, a gente não consegue encontrar a solução para os problemas. A gente precisa, dar um passo atrás, sair de cima do problema, enxergar por outro ângulo. E ela encontrou certinho um caminho ali que ela ia cruzar com Davi. Quando Davi assustou, ela já estava em cima dele. E quando ela chegou diante de Davi, quando ela encontrou com Davi, ela se prostrou diante de Davi. Ela teve um comportamento de humildade. Ela se curvou perante Davi, ela se prostrou aos pés de Davi. E ela disse, Senhor, a culpa foi toda minha. Ela assumiu a responsabilidade por um problema que não era dela. Eu não vi seus homens se aproximarem. O meu esposo, o Nabal, ele é um homem louco. Mas não faça isso, não tire vidas inocentemente. Você um dia, Davi, você vai ser rei. Não assuma para você a responsabilidade de tirar vidas. Você vai ficar com consciência pesada. Você não precisa disso. Para que você vai fazer isso? Olha, eu trouxe aqui alguns alimentos. Pega esses alimentos, leva lá para os seus servos. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela nem falou assim, Davi é para você. Porque ele ia virar para ela e falou, eu não preciso nada disso, eu vou ser rei. Né? Ela falou, é para os seus servos. Leva lá. Ela lembrou Davi, quem Davi era em Deus. Porque Davi estava irado. Davi tinha se esquecido naquele instante qual que era o propósito da vida dele. Para que Deus tinha chamado ele lá, ia lá metendo os pés pelas mãos. E quantas das vezes a gente não fica querendo meter os pés pelas mãos no primeiro obstáculo que aparece? Qualquer coisinha tira a gente do sério. E não é diferente não, tem dia que dá vontade a gente apanhar umas 400 espadas e sair por aí. Né? Se Deus não tiver misericórdia, e é a misericórdia dele todos os dias nas nossas vidas. Porque senão a vontade que dá é de esganar um. E aí a gente precisa lembrar todos os dias quem nós somos em Cristo. Qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Por que estamos aqui? E aí nós vemos essa atitude de Abigail, que ela agiu como uma verdadeira diplomata. Ela não teve medo de ser presa, ela não teve medo de ser morta, ela simplesmente, humildemente, foi ao encontro de Davi. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus,
teve vontade de matar, imagina nós que não somos, né, segundo o coração de Deus, estamos aí aprendendo todos os dias, né, levando a nossa cruz diariamente. Nós precisamos nos vestir de humildade e lembrarmos o que estamos fazendo aqui. E eu fico pensando que Nabal, né, com toda essa atitude egoísta, ele colocou a vida de todo mundo em risco, né? Com a atitude egoísta dele, ele colocou a casa dele em risco, ele colocou a vida dos servos dele em risco, ele colocou, porque por mais que Davi diga, nós vamos lá e vamos matar só os homens, no meio da confusão, gente, não tem como, né? Como diz, sobra para todos os lados. E em nenhum momento Abigail foi lá confrontar Nabal. Vocês viram na Bíblia escrito assim, e Abigail foi lá no seu esposo e tacou na cara dele, olha aí o problemão que você colocou na nossa vida. Tem isso escrito? Não? Eu também não encontrei. Ela não foi lá confrontar ele? Não. E por que a gente vai? Cadê a sabedoria? Então tem coisa, irmãos, que nós temos que deixar na mão de Deus, não é nas nossas. Tem coisa que nós temos que deixar, é para Deus resolver. Ela simplesmente apressou em resolver o problema. E aí a gente precisa pensar, quem somos nós no meio do conflito? Nós somos aquela que joga gasolina no meio do conflito e ficasse lá, né? Nabal, você vai aceitar escalado? Pega aí seus homens e vai lá atrás do Davi, mostra para ele o homem que você é. Ele não pode chegar aqui e falar isso de nós, da nossa família, não. Nós somos a que vai colocar a gasolina no fogo? Ou vamos ser aquelas que vão lá e que vão apagar incêndios? E eu não estou falando isso como se fosse uma palavra para mulheres casadas com maridos, não, viu? Nabal pode ser um chefe chato lá no seu serviço, um chefe nervoso, né? Pode ser uma outra pessoa da sua família. É só uma tipologia bíblica, né? Mas Nabal pode representar diversos outros personagens que estão aí à nossa volta. Como que nós vamos agir? Nós vamos agir como aquelas que resolvem ou como aquelas que vão lá e pioram ainda mais a situação? Nós vamos aprender com Abigail e levar a paz e não a levar a guerra. Vamos aprender com Abigail a acumular reservas espirituais, acumular reservas físicas. A Bíblia nos diz aquele versículo que é muito comum, né? Estais revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus. Então, os dias maus, eles existem. E a gente precisa ter equilíbrio emocional, assim como Abigail teve, para poder resolver os nossos problemas. Nós, assim como Abigail, somos bonitas, somos inteligentes, somos especiais, somos filhos de Deus. Nós temos todas as armas já. Então vão repetir comigo: eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou especial e eu sou filha de Deus. Pronto, já está aí, ó. Todas as armas que vocês precisam, que nós precisamos para resolver todos os nossos problemas. Agora é só continuar pedindo a Deus sabedoria para a gente poder resolver os problemas e não sair por aí metendo os pés pelas mãos. Agora vocês imaginem as consequências espirituais para Davi. Se Davi tivesse ido lá e matado todo mundo, será que teria se cumprido tudo aquilo que Deus quis para a vida da Davi? Tudo aquilo que se cumpriu na sua vida? Acredito que não. Porque logo depois que Abigail se prostrou diante de Davi, Davi percebeu a besteira que ele lá ia fazer. Davi agradeceu a Deus e disse: Senhor, muito obrigada, muito obrigado, porque você enviou essa mulher aqui hoje para abrir os meus olhos
e perceber que eu não poderia fazer isso. E ele disse: vá em paz. Vá em paz que eu acatei o seu pedido. Volte para sua casa. Seu pedido foi aceito, pode voltar. E Abigail volta para casa, né? Imagina, lá, toda feliz. Agora eu vou chegar lá, vou contar para Nabal tudo que eu fiz sem ele, né? Não precisei dele para resolver nada na minha vida. E o que acontece quando ela chega na casa dela? O que está tendo lá? Uma festa. Nabal estava lá tonto, igual uma égua, né? Poderíamos chamar assim. Tonto, cheio de gente na casa dela. Eu imagino que era aquele momento que a gente precisa segurar e ser forte, mais uma vez, né? De você não chegar falando: epa, como é que é isso aqui? Eu lá salvando a nossa casa de uma guerra e você aqui bebendo, se esbaldando e dançando e festejando, não há motivo para isso? Né? Onde é que já se viu? Seu fraco, seu tonto, seu louco? Foi assim que Abigail fez? Não. Mais uma vez a gente aprende com Abigail a fechar a matraca, né? Porque tem hora que a mulher fala demais. Fechar a boca. Abigail ficou caladinha. Esperou o quê? O outro dia. A cachaça ir embora. Não é assim que a gente tem que fazer com quem está tonto? Adianta bater boca com quem está tonto? Não. Então, olha, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas é que na hora da raiva a gente não dá conta, né? A gente não consegue. E aí Abigail engoliu o seu orgulho, porque não é fácil, né? Mesmo ela tendo toda essa sabedoria aí, eu imagino que ela foi lá e vou engolir meu orgulho e vou contar para ele amanhã. Aí no outro dia, ela contou tudo para ele. Claro, né? Contou com cuidado, contou com sabedoria. E o que aconteceu com Nabal? Teve um piripaque. A Bíblia fala que ele ficou paralisado. A Bíblia não menciona exatamente o que ele teve, mas alguns estudiosos falam que pode ter sido uma parada cardíaca, pode ter sido um AVC, porque ele ficou paralisado de raiva. Eu imagino que ele deve ter pensado: o que essa mulher fez? Oh, meu Deus, ela me envergonhou. Ela foi lá e resolveu, mas ela me envergonhou, porque nós temos que pensar na cultura, né, da época. E aí, ele ficou durante 10 dias nessa situação. E Abigail lá, do lado dele. Ela abandonou ele? Ela chutou ele? Ela falou: agora pode vir servos e leva esse traste. Não. Ela ficou lá, do lado dele, cuidou dele, fez o papel de esposa dela. Depois de 10 dias, a Bíblia fala que o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. E aí é duro, né? A gente vê isso. Mas o pecado, ele traz consequências. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quem somos nós aqui para poder julgar Nabal, as consequências do seu pecado? O que nós sabemos é que Abigail, ela manteve-se firme no seu propósito, diante de Deus, diante do seu marido, perante as responsabilidades da sua casa. E logo que Davi tomou conhecimento de tudo isso que tinha acontecido, mais uma vez, Davi toma uma atitude de tornar Abigail a sua esposa. Ou seja, de mulher oprimida, que eu imagino, ser casada com um brutamonte desses, né? Hoje a gente falaria o quê? Um relacionamento tóxico, né? A gente poderia chamar assim, relacionamento tóxico. Mas naquela época não, era homem turrão mesmo. Então, Davi vai lá, pega essa mulher e faz dela, manda seus servos ir lá e fala: olha, Davi quer você como rainha. Davi ficou tão impressionado com a sua postura pacificadora,
com a sua postura de sabedoria, com a sua postura de humildade, porque o que abriu todas essas portas foi a humildade. Se ela chegasse lá num cavalo, montada em cima de joias, se achando, né, ia resolver alguma coisa? Não. Mas ela foi na humildade. Davi pensou: eu preciso de uma mulher dessas aqui, corajosa. Eu estou aqui no meio do deserto, guerra para todo lado, Saul doido atrás de mim. Eu não posso ter qualquer pessoa do meu lado, não. Eu preciso ter do meu lado uma mulher corajosa. Uma mulher corajosa, uma mulher bonita. É muito valiosa. E aí, o que ela responde? Eu nasci para poder lavar os pés dos criados do meu senhor Davi. Vou me apressar para ter com ele. Ela não ficou lá também chorando luto, não, viu, gente? Ela virou essa página lá rapidamente, né? Rapidamente virou essa página e foi lá e falou: vou lá casar, vou sim, aceito. Pegou lá cinco moças, né, que estavam lá junto com ela e foi apressadamente ao encontro de Davi. E a Bíblia nos diz que ela esteve com Davi durante muitas e muitas guerras, né? Esteve ao lado de Davi, teve filhos, foi uma pessoa assim, companheira, que esteve com Davi para todas as horas. Como nada é eterno, um dia ela morreu em guerra, né? Morreu em batalha. Mas foi uma pessoa, foi uma mulher importantíssima na vida de Davi, na genealogia da família de Davi. Através dela, uma guerra foi evitada. Através dela, Davi não pecou contra inocentes. Através da sua sabedoria, ela saiu de oprimida a rainha. Então, tudo depende do nosso posicionamento de humildade, da nossa sabedoria. E de principalmente, né, da gente não querer também fazer o trabalho de Deus, né? Porque ela, o que ela fez? O arroz com feijão, né? Se fosse nos dias de hoje, faz a comidinha lá. Fez a comida, levou, mas ela confiou em Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem fez a obra foi o Espírito Santo, ela fez a parte dela. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que foi lá e convenceu Davi de tudo e pronto, resolveu tudo. Ela foi lá e fez o arroz com feijão. E às vezes a gente fica querendo fazer tudo, né? A gente sai de um extremo e vai para o outro. Aí a gente tem as que não faz nada, né? E as que quer fazer tudo. As que quer se colocar no lugar do marido para tudo, né? Não estou falando da situação de Nabal não, porque ele é um caso atípico, né? Em função das suas características comportamentais. Estou falando daquela mulher que não deixa o marido ser o marido, que ela quer mandar na casa, né? Isso não está certo. Quem é o cabeça, de acordo com, né, nós cristãos temos esse entendimento, o cabeça da família é o homem. Então nós temos que deixar o homem assumir o papel de homem. Quanto mais a gente fizer, menos ele vai fazer o papel dele, né? Então nós temos que, assim como Abigail lembrou Davi quem ele era em Deus, nós temos que estar lá de vez em quando lembrando os nossos maridos quem ele é dentro da nossa família. Qual que é a responsabilidade de um, qual que é a responsabilidade do outro. Usando a sabedoria que Deus colocou e a gente ora para que Deus aumente a sabedoria dele em nós cada dia mais. Né? Então nós não podemos fazer aquilo que é o papel de Deus. Temos que deixar nas mãos de Deus, entregar para Ele resolver e confiar. Tem uma música muito antiga já, da minha época de jovem, foi há 93 anos. Já tem um tempinho, não foi 93 não, mas já tem um tempinho. Que fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. Então é meu, é Deus, é de Deus o trabalho. E o nosso trabalho é descansar em Deus. E neste momento eu vou pedir o Marcelo está aí? Para colocar essa música, nós vamos meditar nessa letra, nesse momento.
E eu quero que você ouça essa música que vai estar passando no telão e medite na letra dessa música. Quem souber a letra pode cantar. Quem tiver acima de 40. Vamos lá, Rebeca. Acima de 40. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Eu queria agora convidar você que precisa pedir a Deus sabedoria, que está precisando que Deus feche um pouco a sua boca, você faça... Não é para rir, não, eu sei que tem muitas aí que estão rindo, mas nós precisamos, é uma característica feminina. Isso não é nada que diz contra a nossa natureza, não. Nós nascemos assim, precisamos pedir a Deus sabedoria para falar somente o necessário, sabedoria para ter em Deus equilíbrio emocional. Então, se você sente que você está precisando de ter sabedoria, está precisando de aprender em Deus a confiar e entregar mais os seus problemas em Deus, a colocar o seu esposo no centro do seu casamento, a colocar os seus problemas em Deus, vem aqui na frente, vamos ter essa atitude de humildade, de nos prostrarmos diante de Deus, não é diante da igreja, não é diante de mim, é diante de Deus. Agora é entre você e Deus. Nós precisamos ter uma mudança de vida, nós precisamos reconhecer que precisamos melhorar a cada dia. Nós não somos perfeitos, nós temos muito o que aprender em Deus, nós temos muito o que aprender com essas mulheres valorosas da Bíblia. E as irmãs que não vierem, nos ajude intercedendo em oração, por favor. Que Deus possa fazer a sua obra no coração de cada uma de vocês. Deus conhece o seu coração, Deus conhece aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa renascer. Deus conhece as suas tristezas, Deus conhece as suas aflições, Deus conhece o seu passado, conhece o seu presente, conhece o seu futuro. É Ele que sara as nossas feridas, é Ele que trata a nossa depressão, é Ele que trata a nossa angústia, é Ele que trata os nossos problemas emocionais,
É Ele que trata, porque foi lá na cruz do Calvário que Ele derramou o seu sangue para nos livrar e nos libertar. Que possamos sermos mulheres libertas, mulheres saradas para sarar outras mulheres. E nesse momento eu passo a palavra para minha mãe para fazer uma oração para todas nós. A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, né? Colocando cada situação nas mãos do Senhor, né? Cada situação, cada dificuldade. Aquela que entrou aqui enferma, sentindo uma dor, nós também vamos orar, né? O Senhor está presente aqui nesse lugar. Aqui não é outro lugar senão casa de Deus, a porta do céu. Amém? Coloca a mão direita no seu coração agora. Levante a sua mão esquerda para os céus e vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença agora. Queremos, ó Deus, Te louvar, Te glorificar, Te exaltar o nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias. Meu Deus e meu Pai, nós oramos agora, colocamos cada irmã aqui nas mãos do Senhor, cada lar aqui representado. Deus, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor toca, meu Pai, em cada pessoa aqui, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que essas mulheres sejam tocadas pelo Senhor. Meu Deus, se entrou alguém aqui enfermo nesta noite, que receba a cura e a libertação. Em nome de Jesus, se entrou alguém triste, abatido, com problema na sua vida, que sejam libertos pelo poder de Deus. Oh, meu Deus, alegra os nossos corações nesta noite, Pai. Meu Deus, que todo vazio que às vezes a gente sente, seja preenchido com a Tua presença, meu Pai. Meu Deus, a Tua graça nos basta, Senhor, porque o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó Deus de todo poder, ó glorioso Pai, leão da tribo de Judá, resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que supra as nossas necessidades, é aquele que renova nossas forças. Ó Senhor dos exércitos, Deus de infinitas bondades e misericórdia, opera, meu Deus, nesta noite o sobrenatural. Nós estamos esperando de Ti nesta hora o sobrenatural de Deus, que o Senhor toca nos corações, que o Senhor aviva cada um de nós, e que as dores, o mal, os problemas sejam solucionados nesta noite. Aquela dificuldade que aquela irmã está atravessando, Deus entra com providência agora. Oh Deus, e nesta hora, como profeta do Deus Altíssimo, eu impetro sobre essas irmãs toda sorte de bênçãos contidas na palavra do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Aqui estão, meu Pai, esses pedidos de oração. Senhor dos exércitos, cada irmã escreveu aqui o seu pedido, cada uma tem uma necessidade, cada uma tem um problema a ser solucionado, e nós colocamos nas mãos do Senhor. Pedimos ao Senhor que lê, pedimos ao Espírito Santo que leia cada pedido de oração e traz a vitória, traz a cura, a libertação, a união nos lares, a porta de emprego aberta, aquela porta que precisa ser aberta. Abra, Senhor, salva a nossa família, meu Deus. Muitas puseram aqui a salvação da família, Pai, e eu peço ao Senhor que salva as famílias, completa os lares, meu Deus. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus.
Amém, Jesus, e amém. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, irmão.